Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula do professor Vicente. Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a antiguidade. O estudo de hoje é sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia era uma região muito importante na antiguidade. A Mesopotâmia fica localizada na Ásia. Era, na realidade, ali no centro entre os desertos da Arábia, o deserto da Síria, a Armênia e também da Pérsia. Aí está a nossa tabelinha que falamos na aula passada. Não vamos nos aprofundar nela agora. Bem, Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia provém de um vocabulário grego que une a palavra meso e a palavra pótamos, que significa entre rios, porque a Mesopotâmia estava situada entre os rios Tigres e Eufrates. Bem, querido, a Mesopotâmia é considerado o berço da civilização. Berço da civilização porque, no que diz respeito ao primeiro pensamento de aglomerar pessoas em forma de uma cidade, isso aconteceu na Mesopotâmia. Alguns povos moravam na Mesopotâmia. É sempre bom salientar que os povos da Mesopotâmia eram nômades e eles não se fixavam. Entretanto, nós temos alguns desses povos que se destacaram e que se estabeleceram pela Mesopotâmia. Os caldeus, os acadianos, os sumérios e os novos babilônicos. Esses foram os mais importantes ali naquela região. A arquitetura. Quando pensamos em Mesopotâmia, precisamos lembrar que Mesopotâmia foi de grande arquitetura. A arquitetura de grande exibicionismo, de luxo, de conforto, grandes templos, palácios foram construídos. A gente pensa muito mais na arquitetura egípcia quando pensa em antiguidade. É, na realidade, um grande agravo que a gente comete à arquitetura mesopotâmica. Os egípcios eles trabalhavam com pedra. Entretanto, na região mesopotâmica isso não era muito comum. Eles não tinham as pedras que os egípcios tinham com facilidade. Então eles resolveram desenvolver tijolos feitos então de argila. Os caldeus. A porta de Ur era de fato a entrada principal dos caldeus. Na realidade, as cidades eram cercadas de muros, não somente lá pela antiguidade, mas na Idade Média e até o início da Idade Moderna, as cidades eram cercadas de muros. E haviam portas para terem acesso a essas cidades. Ur tinha uma porta que dava acesso principal, né, a essa cidade. Aí nós temos também a questão das ruínas de Ur, que estão distanciadas de cerca de 160 quilômetros do que era a Grande Babilônia. Usando como fonte histórica a Bíblia, a gente pode perceber que alguns nomes interessantes, como Abrão, que mais tarde veio se tornar Abraão, Sarai, que veio se tornar Sara, eles também são encontrados na história, nomes muito semelhantes a estes. E é interessante porque no livro do Gênesis, a Bíblia ela orienta que Abrão ele fez o deslocamento de Ur para Canaã. Então, a Bíblia pode ser usada como fonte histórica nesse caso. Podemos também lembrar que Abrão, esse que saiu de Ur, dos caldeus, ele se tornou o pai dos hebreus e, consequentemente, também patriarca de 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ou zigurate. Fazendo mais uma vez a comparação com o Egito, nessa analogia a gente tem as pirâmides, que eram grandes construções. Aí na Mesopotâmia temos os zigurates. Enquanto que as pirâmides eram aquelas construções mortuárias para colocar o corpo do faraó, aqui no zigurate eram templos. Eram templos para ter acesso aos deuses. Ur-Nammu. Ur-Nammu foi um personagem muito importante. Por quê? Ur-Nammu ele fez o primeiro código de leis ali de Ur,
E isso registra de forma fantástica ali nas tabuinhas cuneiformes que foram encontradas ali nas escavações de Ur. Aí tem os zigurate, alguns tinham muitos metros de altura, esse aí, por exemplo, tinha 11 metros de altura. E aí nós temos Hammurabi. Hammurabi, ele foi muito importante como rei, porque ele conseguiu submeter os povos sumérios e acadianos, tornando assim então o primeiro imperador babilônico, por assim dizer, o primeiro império babilônico. Hammurabi também, entre outros feitos, tem a questão do código de lei, muito conhecida, né? Segundo esse código, estima-se que as pessoas viviam de forma mais organizadas, porque esse código de lei era chamado como código talhão. Um indivíduo que fazia um mal ao próximo, ele pagava da mesma medida, olho por olho, dente por dente. Isso já vimos também lá na lei de Moisés. Então esse código era chamado então de lei do talhão, que para a época era realmente muito interessante na questão da justiça, né? Aí nós temos muitos achados, muitos artefatos que falam sobre a questão do código de Hammurabi. Aí nós temos uma escrita cuneiforme, os sumérios. Uma grande contribuição que os sumérios trouxeram para a civilização é a questão da escrita. Não tínhamos ainda um alfabeto fonético como nós conhecemos hoje, mas os sumérios contribuíram com essa escrita chamada cuneiforme. Ela tem esse nome porque tudo que era feito ali naquela tabuinha de argila era cunhado, era impresso com um instrumento em forma de cone. Então, por isso, então, tabuinhas cuneiforme. Aí você pode ver mais uma tabuinha e ela tem aí a lista de deuses que eram importantes para a época, para os sumérios. Aí nós já vimos os zigurates. É importante salientar que os zigurates era realmente uma construção excelente, das melhores. Vamos continuar então no próximo bloco. Até o próximo bloco.